para aproveitar essa oportunidade que a gente tem agora de fazer algo relevante sobre as fake news, a gente estende o debate sobre o conteúdo, né, sobre checagem de fatos, etc., coloca para frente, e agora a gente vai eliminar, né, e diminuir as ferramentas de disseminação da transparência nas redes sociais e pegar as organizações criminosas que produzem e disseminam desinformação através do rastro do dinheiro. É nisso que a gente foca nessa última versão do PL. Se você olhar os últimos 4 anos, desde 2016, muitas das cabeças mais inteligentes do mundo, diversos governos estão dedicados, debruçados sobre esse tema, e foi muitíssimo pouco o que se produziu de regulação, em grande parte porque se entendeu que talvez as melhores soluções a que se tenha chegado ainda assim poderiam ter um efeito mais complexo do que o tema que elas estavam tentando endereçar. Eu não acho nem que seja uma regulação muito forte. Tem que ter uma responsabilização. Se você tem a sua plataforma, o seu social, você pode fazer o que quiser dela. Pode botar a mensagem que quiser nela. Você vai ser o responsável pela mensagem que está sendo colocada lá. Você pode replicar a mensagem de outros, mas você é o responsável até por replicar aquela mensagem. Para ganhar visibilidade nos algoritmos, os robôs passam a ampliar artificialmente o número de seguidores, ou o número de comentários, ou o número de likes de um determinado perfil, de um produto ou de um político. O algoritmo do Facebook, do Twitter, quanto mais ele percebe que tem um perfil ou um tema sendo comentado, recebendo like, ganhando seguidores, o algoritmo entende que aquele seria um comportamento de interesse das pessoas. Com isso, aquele conteúdo ou aquela pessoa passa a ser mais mostrada. É como se fosse um relatório anual das sociedades anônimas, que elas têm que fazer relatório, por exemplo, de balanço. Tem que publicar no site dela, né? Quem aplica sanção, caso elas não façam, é quem aplica sanção de qualquer lei no Brasil. É o Ministério Público que denuncia e o Judiciário que julga. Não vai ter, a gente não pode criar uma agência reguladora de redes sociais, porque isso pode sim afetar a liberdade de expressão das pessoas. Não há outra saída para que a democracia conviva com meios digitais, não há saídas para as campanhas políticas, para os cidadãos, se as plataformas, né, se as empresas que são responsáveis, que são os mecanismos de comunicação, se elas não passarem a ser também responsabilizadas pelo que acontece ali naqueles meios. E de fato a gente tem tentado fazer um exercício de se comunicar melhor e de ser mais transparente. Tem muita coisa sendo feita pelo Twitter e a gente gostaria que as pessoas também pudessem entender esse trabalho que vem sendo feito. Não pode ser um debate assodado, precisa ser um debate tranquilo e que tenha por objetivo garantir, de um lado, a saúde do debate público, de outro, a liberdade de expressão, garantir que a gente tenha, no final das contas, que a gente continue tendo uma internet livre e uma internet aberta. Esses dias mesmo, eu comecei a receber várias mensagens dizendo assim: deputada, é um absurdo, estou decepcionado com você, você votou a favor de não... contra retirar o dinheiro do fundão e passar para o combate ao coronavírus. Gente, não existiu essa votação. E a gente tentando responder a todos, e muitos desses perfis, quando a gente entra
ele tá lá seguindo 1.000 pessoas, mas tem 3 seguidores dele. Ou seja, ele criou um perfil falso, colocou 1.000 pessoas, começou a seguir 1.000 pessoas para ver se as pessoas retornavam seguindo ele, para dar a impressão de que aquilo é verdadeiro e não é. A gente tem notado uma sofisticação dessas estratégias. Essas estratégias foram usadas massivamente em momentos decisivos da política brasileira, desde as eleições de 2014. Nas eleições de 2018 foi o nosso pico histórico, a gente notou em alguns grupos cerca de 15% a 19% de presença de robôs. E recentemente a gente tem identificado um número menor de robôs, mas a gente tem identificado uma sofisticação dessa atuação. O que eu quero dizer por sofisticação? A gente está notando que robôs que eram simples, fáceis de detectar, estão tendo uma ação um pouco mais elaborada, mais sofisticada. Muitas vezes se parecendo com um ser humano. A gente ainda não sabe se eles são totalmente operados mecanicamente, automaticamente, se existe uma parte da operação por ser humano que configuraria uma outra categoria como um ciborgue, mas a gente nota que essas estratégias estão sendo empregadas frequentemente e de maneira mais sofisticada do que no passado. Liberdade de expressão é a gente conseguir ter um ambiente em que todos tenham a capacidade de falar aquilo que pensam, né? Mas não é um limite em que alguns tenham a capacidade de disseminar aquilo que pensam com muito mais volume e velocidade do que os outros. Essa disseminação é feita de maneira artificial. Não é simplesmente as pessoas compartilhando as opiniões dos outros. Você tem um fator robô e conta falsa muito importante aí. O que a gente está trabalhando cada vez mais proativa e agressivamente para remover são automações que se comportam como spam dentro da plataforma. Grosso modo, tentando traduzir um conceito que é mais complexo do que isso, mas grosso modo, automações que se comportam como spam, aquelas que querem distribuir tweets em massa, que querem retweetar ou curtir tweets em massa, essas cada vez mais agressiva e proativamente a gente tem combatido. Quando as mensagens são encaminhadas, aí aparece lá no WhatsApp, por exemplo, encaminhada muitas vezes, né? Você lembra disso? A gente só diz que tem que ter a identificação do encaminhador primário. Isso ajuda muito no caso de investigações. E quando você tem uma corrente grande, né, de encaminhamento de mensagem, se aquilo for denunciado, né, se alguma investigação precisar de saber quem é que começou essa história, através de um mandado judicial, eles conseguem saber, porque o WhatsApp tem como manter essa identificação, mesmo mantendo a criptografia. Tem que responsabilizar a quem envia. Se eu mando a mensagem caluniosa, eu vou estar difamando alguém. Mas se um robô manda a mensagem caluniosa, quem é o robô? Quem está difamando quem? Se você não identifica quem manda essa mensagem já não pode prosseguir. Então a mensagem tem que ser identificada de onde vem. Porque se ela for identificada de onde vem, a responsabilidade fica da pessoa.